Milionário doador de medula óssea faz surpresa emocionante no casamento da pessoa que salvou. O sol brilhava forte naquela manhã de verão. Um campo vasto e verdejante se espalhava até onde a vista alcançava, pintado por flores coloridas que dançavam na brisa quente. Sofisticado e tranquilo, o lugar parecia a cena perfeita para um casamento de cinema. E exatamente era assim que Sofia imaginava o dia dos seus sonhos com Bruno. Ela, jovem médica de mãos firmes e coração largo. Ele, um homem de sucesso admirado por todos, conhecido não apenas por sua fortuna, mas por sua generosidade fora do comum. Mas ninguém ali, nem mesmo Sofia, sabia o segredo que pairava no ar, como uma sombra silenciosa. Enquanto os últimos arranjos eram feitos, Sofia se olhava no espelho com um nó na garganta. As lágrimas ameaçavam cair. Não de tristeza, mas de uma mistura estranha de medo, orgulho e dúvida. Ela se lembrou dos anos de noite sem dormir, dos sacrifícios cortantes para se tornar uma médica. Except, Bruno não era só aquele noivo perfeito que todos enxergavam. Ele tinha uma identidade secreta, um dos maiores doadores de medula óssea do país. Um homem que salvava vidas em momentos extremos, um verdadeiro herói anônimo. O que parecia apenas uma curiosidade com o passar das horas virou um choque imenso e inesperado para Sofia. O último paciente salvo por Bruno era ninguém menos que Rafael, um artista carismático que ela conhecera durante o estágio no hospital. Rafael, com seu sorriso fácil e olhar intenso, tinha roubado seu coração, abrindo feridas e possibilidades que Sofia achava ter enterrado para sempre. O tumulto emocional explodiu no peito de Sofia, quando soube que Rafael enfrentava uma nova batalha, uma urgência de vida ou morte, e que ele precisava desesperadamente de outra doação. Agora, ela tinha que decidir entre o amor do passado e a lealdade ao futuro que estava prestes a construir. O pulsar do silêncio foi cortado por suspiros nervosos e olhares desconfiados. O sussurro daquele verão, entre flores e segredos, começou a gritar o impossível. O que realmente significa amar alguém? Ei, antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Sofia estava paralisada, o celular tremendo em sua mão. O chamado de Rafael a tirou do transe, e a pressão que sentia aumentou. Rafael, sussurrou, com a voz embargada. O mundo pareceu girar ao seu redor, enquanto a urgência da situação a engolia. Todos os olhares estavam em sua direção. No altar, Bruno a observava com um brilho intenso nos olhos, ignorando a tempestade que crescia dentro dela. Sou eu, Rafael. O que aconteceu? Sua voz era um fio, quase inaudível. O coração batia forte, e ela sabia que precisava de uma resposta. A voz do artista ecoou do outro lado da linha, fraca, mas clara. Sofia, eu estou em estado crítico, precisando de você. Sua medula é a única esperança. A frase cortou o ar, um golpe cruel e inesperado. Um silêncio inquietante tomou conta do local, como se o tempo tivesse parado. Sofia sentiu o nó na garganta se apertar. A escolha era brutal. Salvar alguém que significava tanto para ela, ou seguir em frente com o homem que a fazia sorrir agora. Mas ela não estava pronta para isso. Não posso te perder, murmurou, o desespero escorrendo pela sua voz. E ali, em meio às flores e aos convidados, tudo parecia desmoronar. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Sofia.
O medo era palpável. Neste momento de clareza, uma revelação estonteante interrompeu seus pensamentos. Quem era realmente Bruno? O que ele tinha escondido atrás daquela imagem de noivo perfeito? A conexão entre os dois estava nas sombras, e o que Sofia ainda não sabia era que Bruno também carregava segredos. Ele virou-se lentamente, um semblante sombrio passando por seu rosto. Uma mistura de ansiedade e preocupação se estampou em seus olhos, e isso não passou despercebido aos convidados. Eu preciso falar com você, disse Bruno, sua voz baixa e controlada, mas dentro dele, o caos e a ansiedade estavam claramente à vista. Mas o que ele estava escondendo? A tensão explodia no ar quente do verão. O que mais poderia mudar naquele momento? Sofia olhou para ele, e tudo o que pôde sentir foi um abalo. E então, de repente, o celular sorriu para Sofia em um novo toque. Um nome familiar a fisgou: Dr. Alves, o cirurgião que operou Rafael. A respiração de Sofia ficou presa. Sem saber o que fazer, ela atendeu, o coração disparado ecoando em seus ouvidos. Mas o que se seguiu foi um mistério ainda mais profundo. A voz do médico a atingiu como um raio. Sofia, precisamos conversar sobre Rafael. E tem uma coisa que você deve saber. O mundo em volta dela desabava. Os murmúrios dos convidados pareciam distantes, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. O que poderia ser tão devastador? O que mais ela não sabia? Entre a pressão da escolha e a revelação iminente, a verdade pairava, prestes a cair e mudar tudo. O mundo em volta de Sofia desabava, enquanto ela ouvia a voz do Dr. Alves. O pulsar intenso do seu coração tornava tudo confuso. Sofia, é sobre Rafael. Ele precisa saber da verdade, e você também, disse o médico, com uma seriedade que cortou ainda mais o ar. Que verdade? A voz de Sofia tremia, o medo escorrendo em cada sílaba. A resposta parecia longa, mas o médico apenas respirou fundo e continuou. Rafael não é quem você pensa que é. Ele é filho de Bruno. A revelação aterrorizou Sofia. Ela olhou para Bruno, que a observava, pálido como uma folha ao vento. O universo parecia rodopiar. Filho de Bruno? As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Como isso era possível? Naquele instante, tudo se desfazia. As esperanças, os sorrisos, o futuro que parecia tão brilhante. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, mais pesadas do que nunca. Olhando para Bruno, ela viu algo quebrar nele. Um resquício de uma máscara que ele havia usado o tempo todo. Ele não era apenas o noivo perfeito. Ele carregava um peso imenso. Bruno, você sabia? A voz dela era um sussurro, um golpe na alma. Bruno cerrava os dentes. Uma guerra silenciosa se desenrolando em seus olhos. Ele fez uma pausa, como se estivesse decidindo o que revelar. Sofia, eu não sou um herói. Fui eu quem salvou Rafael, mas também sou o que destruiu sua vida. Ele é o meu filho que eu perdi, pela minha covardia. O murmúrio crescente entre os convidados passou de curiosidade a desconforto. Olhares atordoados se cruzavam em uma dança de perplexidade. Sofisticado ou não, cada convidado estava agora preso entre segredos e desespero. Bruno, Sofia gritou, a incredulidade amplificando sua dor. E ele não sabia? Ele viveu a vida inteira sem você, sem saber a verdade. Bruno apenas fechou os olhos, um tremor atravessando seu corpo. Enquanto isso, Sofia estava dentro de um mar de emoções. Perdida entre Rafael e Bruno, a escolha se tornava mais difícil. O que ela devia fazer? E como lidar com a traição do homem que havia se prometido amar? Dr. Alves, o que mais você sabe?
O que mais foi escondido? A pergunta saltou dos lábios de Sofia, o desejo de saber cada vez mais forte. Sofia, a situação é crítica. Rafael precisa da medula, mas há também mais disso. Ele está tentando descobrir a verdade sobre você e Bruno. Se ele descobrir antes, pode ser devastador para vocês dois. O que mais poderia arrebentar aquele dia já destroçado? E numa fração de segundo, o riso e as promessas de um futuro perfeito se dissipavam, deixando apenas um abismo de incertezas. O que viria a seguir? As respostas estavam tão próximas e tão distantes. A tempestade se aproximava e nenhum deles estava preparado para enfrentar. O mundo em volta de Sofia desabava enquanto ela ouvia a voz do Dr. Alves. Ela se sentia presa numa tempestade, suas emoções se debatendo. Sofia, precisamos que você venha ao hospital agora. É urgente, disse o médico, e seu tom não deixava dúvidas. O coração dela acelerou. Por quê? O que está acontecendo? O desespero aumentava a cada palavra. Sofia, não posso explicar tudo pelo telefone. Apenas saiba que a vida de Rafael depende disso. A conexão era clara, e a urgência na voz dele disparou alarmes em seu peito. Ela olhou para Bruno, que parecia ter congelado, sem saber o que fazer. O momento exigia decisões rápidas, e o tempo estava se esgotando. Sem pensar duas vezes, ela respondeu: Eu vou, preciso ir agora. Com isso, ela se virou e começou a caminhar para fora do altar, o olhar dos convidados queimando em suas costas. Sentia o peso dos olhares, mas não podia parar. Bruno a chamou, mas a voz dele soava distante, como se estivesse mergulhado em água. Apressada, Sofia se dirigiu ao hospital. No caminho, sua mente girava em confusão. O que o médico tinha a dizer? Por que tudo parecia apocalíptico? Quando chegou ao hospital, a recepção estava agitada, como se um desastre tivesse acontecido. Sofia! A voz da enfermeira Clarice a cortou e ela correu em sua direção. Rafael está no centro cirúrgico, mas precisamos que você testemunhe algo antes que a cirurgia comece. A tensão no ar era palpável. Sofia a seguiu, cada passo mais pesado. Ela foi levada a uma sala onde a luz era fraca. O coração dela batia forte. Ao entrar, viu Rafael inconsciente, rodeado por máquinas. Mas o que a deixou paralisada foi o outro homem na sala. Com dificuldade, ela reconheceu aquele rosto. Era Leonardo, o irmão de Bruno, que estranhamente tinham perdido contato há anos. Ele estava pálido, sentindo-se culpado e apavorado, como se carregasse um pesado fardo. Você, o que está fazendo aqui? Sofia balbuciou, sentindo um nó na garganta. A tensão no ar aumentou. Ele olhou para ela com um medo que ela nunca tinha visto antes, como se soubesse algo devastador. Rafael, ele não é apenas um doador qualquer. Ele é nosso irmão. As palavras de Leonardo caíram como uma bomba, estilhaçando tudo o que ela achava que sabia. O que era tudo isso? Assim o quadro se formava. Bruno não era apenas um doador. Ele era um pai em busca do filho perdido. E Rafael era o irmão que ele nunca soube que tinha. Nesse instante, Sofia sentiu o chão desabar debaixo de seus pés. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma forma que nunca imaginara. O silêncio se instalou, pesado e esmagador. O que isso significava para Bruno? E para Rafael? Leonardo continuou, angustiado. Sofia, nós precisamos de você agora. Você é a única que pode salvar a família que estava perdida. A pressão no peito de Sofia aumentava. O que ela faria agora? Salvar Rafael ou enfrentar a verdade sobre sua própria relação com Bruno? E mais ainda, o que essa revelação significava
para o amor que ela acreditava ter. A sala parecia girar. O futuro, que uma vez pareceu tão claro, agora era apenas uma névoa de respostas não ditas. E entre lágrimas e gritos silenciosos, Sofia se perguntou: quem realmente estava salvando quem? O silêncio na sala era ensurdecedor. Sofia ficou paralisada, a revelação de Leonardo ecoando em sua mente. Rafael, seu amigo, seu ex, era irmão de Bruno. Um nó se formou em seu estômago. As emoções estavam em conflito, e a força do que acabara de ouvir a desarmava. Nosso irmão? As palavras saíram como um sussurro. Isso não pode ser verdade. Ela olhou para Leonardo, esperando que ele dissesse que era uma brincadeira ou um erro. Mas a expressão dele continuava trágica. É verdade, Sofia. Bruno e eu fomos forçados a esconder isso por muito tempo. Rafael, ele não sabe. Ele nunca soube. Leonardo acrescentou, e a dor em sua voz era palpável. A sala parecia girar, e a única coisa que Sofia conseguia sentir era o peso da culpa e da confusão. Justo quando ela tentava processar tudo aquilo, as máquinas ligadas a Rafael começaram a apitar em um tom agudo, como se quisessem advertir o mundo sobre a urgência da situação. Isso não é bom, murmurou uma enfermeira que ficou parada na porta. Precisamos agir rápido. Rafael precisa de você, Sofia. Você pode ser sua única esperança, disse Leonardo, colocando a mão no ombro dela. Ela queria gritar, queria perguntar como todo aquele emaranhado de mentiras tinha se formado, mas o tempo estava se esgotando. O peso das expectativas dela e do mundo sobre seus ombros deixava seu coração acelerado. No entanto, enquanto todos se preparavam para a cirurgia, um alvoroço irrompeu do corredor. A porta da sala se abriu com força, fazendo um barulho estrondoso e revelando uma figura que Sofia jamais esperaria ver. Era Bruno, com o rosto pálido e os olhos arregalados de desespero, atravessando a sala como um furacão. O que está acontecendo aqui? As palavras dele cortaram a tensão no ar. Todos olharam em choque. Bruno, você não sabe de tudo. Rafael é seu irmão. A revelação estava à flor da pele, prestes a explodir. Mas a voz de Leonardo se perdeu na confusão, em meio ao clamor da enfermeira. Não pode ser. Eu sabia que ele era especial, mas isso não é possível, gritou Bruno. A negação em sua voz parecia querer mudar a realidade. O olhar dele passeava entre os três, buscando respostas, enquanto sua máscara de noivo perfeito se despedaçava. Sofia sentiu seu próprio coração quebrar. Bruno, ele precisa da sua ajuda. Você tem que entender. Ele é parte da sua família. A urgência em seu tom se misturava à tempestade emocional que abatia todos ali. Nesse momento, a enfermeira interrompeu. Precisamos do resultado dos exames de sangue de Sofia agora. É a única chance. Uma onda de choque rasgou a sala. A verdade estava se agigantando e o tempo continuava a correr. Mas antes que alguém pudesse se mover, o que parecia impossível aconteceu. Um médico entrou correndo, o rosto assustado. Temos um problema. Rafael não é apenas irmão de Bruno. Os resultados do exame mostraram que ele está no banco de dados do doador. Ele não é o filho perdido. Rafael é um doador. O doador de medula de Bruno. A sala ficou em completo silêncio. O chão desapareceu aos pés de todos. O que isso significava? Rafael era o doador, e a verdade estava num enigma maior. E nisso, a realidade de cada um foi virada de cabeça para baixo. O que mais podia estar escondido sob as camadas de segredos? E, acima de tudo, o que aconteceria com Rafael? A tensão cresceu, e o ar parecia cortar como vidro. Nesse momento, Sofia se viu em um cruzeiro sem bússola,
sem saber qual direção tomar. Ela estava em um mar de mistérios, mas temia que ainda havia muito mais para descobrir. O destino deles estava prestes a mudar de uma vez por todas. O futuro, que parecia sombrio, agora apresentava um abismo ainda mais profundo de dúvidas a desvendar. O silêncio na sala era ensurdecedor. Sofia ficou paralisada, a revelação de Leonardo ecoando em sua mente. Rafael, seu amigo, seu ex, era irmão de Bruno. Um nó se formou em seu estômago. As emoções estavam em conflito, e a força do que acabara de ouvir a desarmava. Nosso irmão? As palavras saíram como um sussurro. Isso não pode ser verdade. Ela olhou para Leonardo, esperando que ele dissesse que era uma brincadeira ou um erro. Mas a expressão dele continuava trágica. É verdade, Sofia. Bruno e eu fomos forçados a esconder isso por muito tempo. Rafael, ele não sabe. Ele nunca soube. Leonardo acrescentou, e a dor em sua voz era palpável. A sala parecia girar, e a única coisa que Sofia conseguia sentir era o peso da culpa e da confusão. Justo quando ela tentava processar tudo aquilo, as máquinas ligadas a Rafael começaram a apitar em um tom agudo, como se quisessem advertir o mundo sobre a urgência da situação. Isso não é bom, murmurou uma enfermeira que ficou parada na porta. Precisamos agir rápido. Rafael precisa de você, Sofia. Você pode ser sua única esperança. Sim, Leonardo, colocando a mão no ombro dela. Ela queria gritar, queria perguntar como todo aquele emaranhado de mentiras tinha se formado. Mas o tempo estava se esgotando. O peso das expectativas dela e do mundo sobre seus ombros deixava seu coração acelerado. Enquanto todos se preparavam para a cirurgia, um alvoroço irrompeu do corredor. A porta da sala se abriu com força, fazendo um barulho estrondoso e revelando uma figura que Sofia jamais esperaria ver. Era Bruno, com o rosto pálido e os olhos arregalados de desespero, atravessando a sala como um furacão. O que está acontecendo aqui? As palavras dele cortaram a tensão no ar. Todos olharam em choque. Bruno, você não sabe de tudo. Rafael é seu irmão. A revelação estava à flor da pele, prestes a explodir. Mas a voz de Leonardo se perdeu na confusão em meio ao clamor da enfermeira. Não, não pode ser. Eu sabia que ele era especial. Mas isso não é possível, gritou Bruno. A negação em sua voz parecia querer mudar a realidade. O olhar dele passeava entre os três, buscando respostas, enquanto sua máscara de noivo perfeito se despedaçava. Sofia sentiu seu próprio coração quebrar. Bruno, ele precisa da sua ajuda. Você tem que entender. Ele é parte da sua família. A urgência em seu tom se misturava à tempestade emocional que abatia todos ali. Nesse momento, a enfermeira interrompeu. Precisamos do resultado dos exames de sangue de Sofia. Agora é a única chance. A onda de choque rasgou a sala. A verdade estava se agigantando e o tempo continuava a correr. Mas antes que alguém pudesse se mover, o que parecia impossível aconteceu. Um médico entrou correndo, o rosto assustado. Temos um problema. Rafael não é apenas irmão de Bruno. Os resultados do exame mostraram que ele está no banco de dados do doador. Ele não é o filho perdido. Rafael é um doador, o doador de medula de Bruno. A sala ficou em completo silêncio. O chão desapareceu aos pés de todos. O que isso significava? Rafael era o doador, e a verdade estava num enigma maior. E nisso, a realidade de cada um foi virada de cabeça para baixo.
justo quando valia a pena aliviar a tensão do momento. A enfermeira que estava na porta gritou: "Não, isso não pode estar acontecendo." Uma alça de papel na mão. Ela olhou para o médico e então para Sofia e Bruno, a expressão de terror em seu rosto. A medula não é apenas de Rafael. Ele é um doador, mas também é filho de um dos outros doadores no banco de doadores. O que só a equipe médica aqui sabe é que a medula não é compatível. Nem com Bruno, nem com nenhum de nós. Um frio percorreu o corpo de Sofia. As peças se moviam devagar. "O quê? Como assim?" perguntou sem acreditar. "A situação complica." Ele hesitou enquanto os olhares na sala se tornavam cada vez mais incrédulos. A enfermeira, sem conseguir conter mais a emoção, gritou: "Vocês não sabem. O verdadeiro doador, a verdadeira identidade. Ele é filho da mãe de Bruno." O que isso significava para Bruno? E para Rafael? A revelação ressoou pela sala como um trovão. Sem querer, Sofia tinha sido levada a um abismo de segredos profundos, enquanto o futuro, que parecia sombrio, agora questionava a essência de quem eles eram. Enquanto os olhares se cruzavam e a confusão aumentava, o peso do que ainda estava escondido no fundo da história pairava no ar. O que mais poderia estar escondido sob as camadas de segredos? E, acima de tudo, o que aconteceria com Rafael? A pressão crescia e o tempo parecia acabar. Tudo o que conheciam estava prestes a ser virado do avesso, e o futuro se tornava uma incerteza sombria. "Vamos precisar de tempo", concluiu o médico, mas as expectativas eram palpáveis. O que isso significava? E qual seria o próximo passo se a verdade estivesse tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante? O silêncio na sala era como um grito. Sofia sentia seu coração acelerar, lutando para digerir tudo o que acabara de ouvir. Rafael, seu ex, irmão de Bruno, o nó na garganta não a deixava falar. Ela queria gritar, pedir mais explicações, mas o horror parecia aprisioná-la. "Então, Rafael, ele é seu irmão?" Bruno finalmente conseguiu perguntar, a voz baixa. A incredulidade nos olhos dele era palpável. Sofia olhou para ele, buscando respostas em seu olhar. "Sim, isso mesmo, mas não é só isso. A situação é muito mais complexa." Leonardo respondeu, a pressão em sua voz crescente. A enfermeira, ainda em estado de choque, balançou a cabeça. "Precisamos agir rápido. Rafael está correndo perigo, e a verdade pode ser ainda mais devastadora do que pensávamos. Se você está aqui, Sofia, precisa decidir se vai ajudá-lo ou não." Nesse instante, as máquinas ao redor de Rafael começaram a apitar freneticamente. A enfermeira correu até ele, deixando Sofia e Bruno em um abismo de incertezas. O que mais estava escondido? E como tudo isso se encaixava? O desespero começava a se infiltrar na sala como uma sombra. Nesse momento, uma explosão de luz surgiu do corredor. As portas do centro cirúrgico se abriram com força, revelando uma figura descontrolada. Era a mãe de Bruno, Ana, arrastando-se para dentro da sala. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas, e uma expressão de pânico transparecia em seu rosto. Ela olhou para Sofia, e em um grito desesperado, exclamou: "Você tem que saber. Rafael é mais do que você pensa. Ele é meu filho também." As palavras dela pendiam pesadas no ar. Um prestíssimo relance da verdade cortando a sala como uma faca afiada. Todos ficaram paralisados, sem saber como reagir. O que a mãe de Bruno estava dizendo? Isso mudaria tudo. A confusão era palpável, como uma tempestade prestes a se desatar. Como assim?
Sofia perguntou, a voz falhando. Você está dizendo que Rafael é seu filho? Mas você nunca... Não é hora de discutir isso. Ele precisa de nós. Ana gritou, desesperada. O peso de suas declarações desnudava o entrelaçamento de mentiras e segredos que afetava a todos. O que isso significava para Bruno? E para a relação deles? Era uma avalanche de revelações que assolava tudo ao seu redor. Neste momento de caos, a enfermeira voltou com um olhar temeroso. Um papel em mãos. Os resultados dos exames de sangue de Sofia chegaram. E há algo que vocês precisam saber. Não havia mais tempo. O que mais poderia danificar ainda mais aquela já frágil estrutura familiar? O círculo estava se fechando. O que Sofia descobriria agora? Uma verdade ainda mais devastadora estava à espreita, pronta para abalar os alicerces de suas vidas. Enquanto a confusão dominava, Sofia começou a perceber que tudo o que conhecia poderia despedaçar-se a qualquer momento. A única certeza que tinha naquele instante era a incerteza do próximo passo. E assim, no olho do furacão, ela se preparava para o que viria a seguir. O silêncio na sala era como um grito. Sofia sentia seu coração acelerar, lutando para digerir tudo o que acabara de ouvir. Rafael, seu ex-irmão de Bruno. O nó na garganta não a deixava falar. Ela queria gritar, pedir mais explicações, mas o horror parecia aprisioná-la. Então, Rafael, ele é seu irmão? Bruno finalmente conseguiu perguntar, a voz baixa. A incredulidade nos olhos dele era palpável. Sofia olhou para ele, buscando respostas em seu olhar. Sim, isso mesmo, mas não é só isso. A situação é muito mais complexa, Leonardo respondeu, a pressão em sua voz crescente. A enfermeira, ainda em estado de choque, balançou a cabeça. Precisamos agir rápido. Rafael está correndo perigo, e a verdade pode ser ainda mais devastadora do que pensávamos. Se você está aqui, Sofia, precisa decidir se vai ajudá-lo ou não. As máquinas ao redor de Rafael começaram a apitar freneticamente. A enfermeira correu até ele, deixando Sofia e Bruno em um abismo de incertezas. O que mais estava escondido? E como tudo isso se encaixava? O desespero começava a se infiltrar na sala como uma sombra. Nesse momento, uma explosão de luz surgiu do corredor. As portas do centro cirúrgico se abriram com força, revelando uma figura descontrolada. Era Ana, a mãe de Bruno, arrastando-se para dentro da sala. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas, e uma expressão de pânico transparecia em seu rosto. Você tem que saber, Rafael é mais do que você pensa, ele é meu filho também. As palavras dela pendiam pesadas no ar, um prestíssimo relance da verdade cortando a sala como uma faca afiada. Todos ficaram paralisados, sem saber como reagir. O que Ana estava dizendo? Isso mudaria tudo. A confusão era palpável, como uma tempestade prestes a se desatar. Como assim? Sofia perguntou, a voz falhando. Você está dizendo que Rafael é seu filho, mas você nunca... Não é hora de discutir isso. Ele precisa de nós, Ana gritou, desesperada. O peso de suas declarações desnudava um entrelaçamento de mentiras e segredos que afetava todos. O que isso significava para Bruno? E para a relação deles? Era uma avalanche de revelações que assolava tudo ao seu redor. Então, enquanto o tumulto tomava conta da sala, um grito cortante ecoou do corredor. Uma enfermeira localizou a origem do barulho e saiu apressada. Nesse instante, a sensação de que algo estava muito errado se instalou. O gotejar da torneira próxima se tornou ensurdecedor. Todos na sala seguraram a respiração. O próximo segundo parecia se arrastar, como se o tempo estivesse travado. De repente, um médico entrou correndo, o rosto pálido e olhos arregalados. Houve um acidente.
Uma emergência na unidade de terapia intensiva. A notícia caiu como uma bomba. O doador de medula, o verdadeiro doador, ele foi atingido na ambulância. Precisamos fazer uma cirurgia de emergência imediata. Os rostos se tornaram pálidos. O que isso significava? Rafael não era apenas o irmão de Bruno. Ele era também o único doador compatível. E agora essa chance estava sendo tirada deles. Dr. Alves, o que você está dizendo? Gritou Bruno, a voz entrecortada. É isso mesmo? O que aconteceu? Temos que salvá-lo. Se não agirmos agora, o corpo dele não aguentará a pressão, o médico exclamou, a urgência em seus olhos. A escolha é de vocês. Para salvá-lo, teremos que sacrificar outra vida. O ar ficou pesado e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia. Todos na sala estavam em choque. O que essa escolha significava? Sacrificar um entre vários, ou arriscar perder aquele que já tinha um vínculo tão especial? A sala ficou imersa em um nó de desespero. O relógio continuava a correr. A pressão aumentava. O que mais poderia desmoronar naquele dia? A revelação se dividia entre o sofrimento e a escolha. E enquanto todos estavam perdidos em seus próprios pensamentos, Sofia sentiu que o mundo havia mudado para sempre. E no meio dessa tempestade, uma única pergunta ecoou. Quem realmente estava disposto a fazer o maior sacrifício? Essa estava longe de ser a única verdade a ser revelada. O silêncio na sala se tornava opressivo, enquanto a tensão aumentava a cada segundo. Sofia olhava para Bruno, e sua mente se debatia entre a incerteza e a urgência. Precisamos agir rápido, gritou a enfermeira, quebrando o momento paralisante. O desespero agora ia além do que qualquer um poderia imaginar. Rafael, o amigo que ela tanto se importava, estava em perigo. Vocês não podem deixar de fazer essa cirurgia, a enfermeira exclamou. Mas antes que alguém pudesse responder, um alvoroço explodiu na porta. O médico que entrara correndo há pouco, agora estava pálido como um fantasma. Precisamos falar sobre a compatibilidade do doador, ele gritou, e todos na sala se viraram, máscaras de preocupação estampadas nos rostos. Isso não pode ser bom, murmurou Leonardo, a voz carregada de temor. O médico, quase sem fôlego, encontrou um espaço para falar. A medula de Rafael não é apenas incompatível. Ele não é o verdadeiro doador. A verdadeira doação vem de outra fonte. A sala se congelou. O que isso significava? O que você está dizendo? Bruno perguntou, a voz quase inaudível. Rafael é compatível, mas é pelo seu pai, Sofia. As doações dele foram registradas em nome da mãe, e isso deve ser investigado. Ele está correndo riscos, e isso pode ser catastrófico. O médico parecia à beira de um colapso. Como assim? Um segundo doador? A confusão aumentava e as emoções estavam à flor da pele. Entre os suspiros nervosos que ecoavam, um sentimento de alarme tomou conta. Mas quem é esse doador? Sofia perguntou, aterrorizada com a revelação. O médico hesitou, olhando para todos eles. Sofia, você não vai acreditar. E nesse instante, a porta se abriu com força novamente, e uma figura conhecida apareceu. Era Ana, a mãe de Bruno. Mas seu rosto não era só pálido, estava quase esverdeado. E seus olhos refletiam um medo profundo. Não, não pode ser. Você não pode me dizer que isso é verdade. Ela gritou, e o espanto na sala aumentou. É urgente, precisamos de respostas agora. O médico pressionou. Ana hesitou, respirou fundo, e então, em um instante de vulnerabilidade, começou a se explicar. Eu acabei de saber que houve uma troca na maternidade. Rafael não é filho de Bruno. Existe uma possibilidade de que ele seja o filho que eu perdi.
Um filho que eu nunca compartilhei com ninguém. Ele, Rafael, não é apenas o doador. Ele é o nosso filho perdido. O impacto da revelação foi devastador. Todos ficaram atordoados, em choque. O ar na sala parecia pesado, as paredes quase se fechando ao redor deles. O que isso significava para Bruno e para Rafael? Como tudo isso se entrelaçava? Não, isso é um erro. Você jura? Bruno se virou para sua mãe, a incredulidade estampada no rosto. Eu não sabia. Eu não consegui lidar com isso antes. E agora? Agora o tempo está se esgotando. Ana chorava, a dor misturando-se à urgência. Todo o futuro que pareciam ter construído desmoronava em frações de segundo. Sofia olhou para Bruno, e o desespero tomou conta novamente. Então, precisamos decidir. E se a vida de Rafael estiver mesmo em risco? Quem será escolhido? Quem irá salvar? O que faremos? As máquinas continuavam a apitar, interrompendo a onda de revelações. Havia algo mais à espreita, e o que antes parecia uma única narrativa, agora era um emaranhado de traições, amor e desejo, que poderia legar cicatrizes profundas. A escolha que se aproximava não era apenas um sacrifício, era um abismo que mudaria tudo. Assim, enquanto a confusão se espalhava, outra pergunta ecoou em seus corações. Quem realmente estava disposto a renunciar a tudo por amor? O que viriam a descobrir a seguir estava por se revelar, tão profundo que nem eles podiam imaginar. O clima na sala era de desespero e confusão. O peso das revelações ainda pairava no ar, misturando-se à tensão aguda. Sofia olhou pela janela, buscando um momento de clareza, mas tudo o que viu foi o céu carregado de nuvens cinzentas. Dentro dela, um furacão emocional se formava. Rafael, seu amigo e ex, estava prestes a ser operado, mas os dilemas familiares a envolviam como uma teia. Bruno estava paralisado, os olhos fixos na mãe. Você está dizendo que ele é meu irmão? A incredulidade o engoliu. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, assentiu lentamente. Sim, Bruno. Eles trocaram nossas vidas. Rafael foi criado como filho de outra família, e eu perdi você e ele. Era um segredo que eu carreguei sozinha. O ar parecia espesso, e você achou que isso não importava? Que era melhor esconder? Bruno explodiu, a dor e a raiva emaranhadas na voz. Sofia se sentiu dividida, presa entre eles. Agora é hora de agir, Bruno. Precisamos salvar Rafael, ela gritou, trazendo à tona a urgência. A enfermeira apareceu novamente, interrompendo o desenrolar da discussão. Hora de decidir, pessoal. A cirurgia tem que acontecer, e precisamos de um doador urgente. Sofia, você está disposta? O coração de Sofia disparou. Eu não posso. A medula não é compatível com ele. Com Bruno. Ele precisa de alguém mais. Mas a pressão era palpável e a agonia de perder Rafael era insuportável. O tempo estava se esgotando. Não temos outra opção. Ele é meu irmão e o irmão dele, gritou Ana, cercada pelo desespero. Sofia balançou a cabeça, o desespero crescendo dentro dela. Eu não posso. O que vai ser de nós? As máquinas ao redor de Rafael emitiram um apito forte, como se quisessem lembrar a todos da urgência da situação. Bruno, sentindo um impulso de proteção, aproximou-se de Sofia. Você sabe o que é fazer isso. A vida dele depende disso. E a nossa também. Os dois trocaram olhares intensos, um entendimento silencioso se formando entre eles. Ana olhou para os dois, os olhos cheios de amor e dor. Se vocês não se ajudarem, perderemos Rafael e a nossa família novamente.
O murmurinho dos médicos e enfermeiras ao redor enchia o espaço, mas nada parecia tão importante quanto o que estava acontecendo ali. Em um momento de clareza, Sofia decidiu: vamos lutar pela vida de Rafael. Se for preciso, eu faço a cirurgia. Com as palavras, um peso imenso se ergueu. O olhar de Bruno se tornou esperançoso, mas ainda confundido. Tem certeza disso? Podemos encontrar outra solução. Mãe, não. Essa é a verdade. De qualquer forma que aconteça, precisamos tentar. O desespero em sua voz fez com que Bruno assentisse lentamente, sabendo que a esperança também estava presente. A enfermeira acenou. Então vamos, precisamos ir agora. Enquanto Sofia seguia em frente, com o coração apertado e a mente cheia de conflitos, uma coisa era certa: o futuro era um mistério ainda por revelar. O que o destino reservaria a todos eles era uma questão sem resposta, mas a determinação de lutar estava acesa. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença.